Mantenha fora do alcance do bebê, de Silvia Gomes. Personagens. Uma mulher, 1. Ela é elegante em seu vestido vermelho de bolinhas, está sempre se coçando. Outra mulher, 2. Usa um terninho sem personalidade. Parece mais velha do que de fato é. Rubens, marido da mulher 1, veste calça social e colete sobre camisa. Sua roupa lembra modelos antigos de alfaiataria. Já passou dos 50 anos, é alguém exausto. Há um lobo amarrado em um dos cantos, ou um lobo holográfico circula pelo palco. Cenário. Uma espécie de escritório de uma repartição pública. Há uma mesa e 3 cadeiras. Um telefone separado ao fundo. Vemos ainda um orelhão num plano paralelo. Rubens permanece de pé ao lado dele durante toda a cena 1, como se esperasse seu momento de entrar em cena. Atrás da mesa, a mulher 2 entrevista a mulher 1. No início, a entrevistadora raramente desvia os olhos da papelada sem prestar atenção na outra. Cena 1. As duas estão sentadas num silêncio constrangedor. A mulher 2 analisa friamente um monte de papéis espalhados sobre a mesa, nunca olha para a outra. Ouvimos longe uma gargalhada contagiante e gritinhos de bebê. A mulher 1 se levanta de repente e vai até a porta de entrada para escutar. Tenta descobrir de onde vem o som. A mulher 2 sem tirar os olhos da papelada. Por favor, senhora. Está ouvindo? Sente-se, vamos começar. Uma risadinha gorda. Por favor. Não te perturba? Temos 45 minutos. Mulher 1 volta a se sentar, silêncio e constrangimento. Tempo. Ele já vem com roupinha? Como? Ele já vem com roupinhas? Não. Por que não? Porque é um bebê. Ah, sei. Eu tava brincando, era pra você rir, você não vai rir? Então você é estilista, você faz roupas, é isso? A sua profissão? É, eu desenho, quer dizer, eu acho que eu desenhava as roupas pras pessoas. Sabe, eu acho que é isso que eu fazia. Fazia? É, eu tô dando um tempo. Um tempo. É, mas não se preocupe. E qual é a sua fonte de renda? Quero dizer, se você está dando um tempo, como você diz, então você está vivendo de quê? Ah, isso. Ah, não se preocupe. Você pode pesquisar meu nome aí na ficha. Você pode pesquisar na internet também, se quiser, você vai entender o que eu tô falando. Mulher 2 fica um tempo absorta, folheando a papelada sem dizer nada. Longo silêncio constrangedor. Outra risada de bebê ecoa. Mulher 1 faz menção de levantar-se, mas desiste. Então ele já deve vir com alguma roupa, eu imagino. Mulher 2 não responde. Outra risadinha de bebê, o som parece perturbar a mulher 1, que começa a falar qualquer coisa por impulso. Uma roupa qualquer, assim, algo bem combinado. Não avisaram a ele? Como é? Longe, um bebê existe. Ele já vem com roupinha? Ah, sim, quero dizer, ele virá vestido de alguma coisa, você sabe, qualquer coisa que encontrarem. Vai ser homem, não é? Por favor, mal começamos. Pode ser, assim, uma blusa listrada, com uma calça lisa, sei lá, tons de caramelo. Como? A calça deve ter o mesmo tom das listras da blusa, fica bom assim. Se ele gostar também pode caçar tênis, eu não me importo. Os bebês não se vestem sozinhos. Ele não acompanha uma mala? O sexo, isso ainda não está decidido. Um bebê longe. O som confunde cada vez mais a mulher 1. Quer dizer, como nos kits prontos. Kits? Você sabe, como nos pacotes completos que prometem a viagem, o café da manhã, a hospedagem, o hambúrguer, o refrigerante 500 ml e as batatas fritas. Não vendemos pacotes turísticos. Vocês não avisaram a ele? Olha, não temos tempo para esse tipo de conversa, tudo bem? Um bebê ri longe. Não disseram a ele como as coisas acontecem por aqui? Atendemos a uma média de 120 pessoas por mês. Não avisaram a ele que aqui as pessoas precisam se vestir adequadamente, que precisam tomar banho, escovar os dentes, ou mesmo dizer bom dia, obrigado. E também, imagina, não foi nada quando esbarram em você? Sabe, eu espero que ele já venha com conhecimento sobre esse tipo de coisa. É que nós... Porque se vocês não avisaram nem isso a ele, imagine quando ele souber do resto. Se vocês não costumam explicar o mínimo, não sou eu quem vai dizer sobre todo o resto. Olha, nós providenciamos tudo adequadamente ao nosso trabalho. Por que o seu marido não veio com você? Ela consulta a sua papelada. Rubens Carvalho, RG 456-789-000, não fuma, não tem antecedentes criminais, faz caminhadas aos domingos. Porque se ele não sabe nem que precisa se vestir adequadamente, não sou eu quem vai contar a ele sobre como são as pessoas
ou sobre as ilusões que nos ocorrem todos os dias, ou ainda sobre coisas como os falsos amigos, a questão da grana, o aquecimento global. Paga as contas em dia, nunca teve o nome registrado no cadastro do Serasa, declara o imposto de renda com pontualidade, CPF regular, gosta de plantas, longe, um bebê ri. Também não vou dizer a ele sobre aquele momento na vida em que você percebe que não é muito diferente disso, sabe? A vida que você imaginava e a vida que acontece pra você. Imagina o que ele vai sentir quando souber de tudo. De tudo. Imagine quando ele souber que existem lobos selvagens circulando por aí. Silêncio. A mulher 2 olha pela primeira vez nos olhos da mulher 1. Também me preocupo com a superpopulação dos lobos. Silêncio. Cheguei a trazer um deles pra cá. Ele fica sempre quieto, eu acho que eu gosto dele. Você não tem medo? Não, Eles deixaram? isso não vem ao caso. Você é corajosa. Eles se comportam melhor quando são castrados. Sei. É. Bom, não é isso que interessa aqui. Então é você... É como eu ia dizendo, você acha que pode me arranjar assim, um tipo de boa índole? Boa índole? Ah, você sabe, um modelo que não dê muito trabalho, por exemplo, que tenha um nível médio de energia, que não faça muitas perguntas, que já venha com certos conhecimentos prévios, que não tenha tiques nervosos, etc. Entende? Não podemos garantir esse tipo de coisa. Ah, claro que podem, é como nos filhotes, você estava falando dos lobos, por exemplo. Os filhotes já nascem com propensões aos mais ativos, os maiores, os mais gulosos, os super medrosos, os carentes, você sabe. Me dê um modelo padrão. Mulher 2, fixando novamente os olhos na papelada. Olha, tem uma lista de pessoas esperando lá fora por uma ligação. Não temos tempo disponível para esse tipo de requisição. Ah, você entendeu muito bem o que eu quis dizer, não vai ficar ofendida. Silêncio. Olha, me desculpe, eu não quero gastar o seu tempo, eu tô a sério, é que às vezes eu me confundo um pouco. Silêncio. Às vezes eu fico confusa, você sabe. Silêncio. Tudo bem. Eu também. É? Mulher 2 não responde. Podemos continuar? Silêncio. Podemos? Você vai agir normalmente? Por favor. Está ficando um pouco estranho e... Sabe, você precisa falar coisas normais, como a maior parte das pessoas que chegam aqui. Eu vou fazer as perguntas e você responde com serenidade, sem gestos excessivos. Tudo bem. Eu estou aqui para te ajudar, é a minha profissão. Eu preciso saber como você vive, o que espera, que tipo de estrutura tem em casa. Obrigada. Então, como você vive? Eu vivo bem, eu tenho uma rotina normal, eu faço 3 refeições diárias, eu compro legumes orgânicos, eu visito o dentista a cada 6 meses, eu tomo café com moderação, eu me visto adequadamente. Você não acha que isso é importante? De certa forma. Não é suficiente pra você? Não. Eu acho que eu gosto da minha vida. Outro dia eu comecei a dormir porque eu não queria acordar, eu não queria continuar, então eu dormi 56 horas, eu contei. Eu dormi porque eu não queria acordar, mas depois eu acordei e me senti bem, e me lembrei que eu tinha de vir aqui e fiquei bem novamente. Eu acho que eu gosto da minha vida e me agrada passar em frente à casa das pessoas na hora do almoço e sentir cheiro de comida. Mulher 2 ri. Também gosto. As duas ficam rindo. Especialmente cheiro de bife. É como estar vivo, você não acha? Mulher 2 para de rir de repente. Fica séria, volta a mirar a papelada. E o que mais? Tenho medo de lobos e não gosto da palavra salsicha. Sei cozinhar e aprendi a fazer papinhas. Tenho uma vida estruturada e um apartamento com varanda. Sou proativa, sei ser flexível. Nunca darei salsichas ao bebê. Me adapto a situações diferentes, sem apego. Não sinto inveja. Eles dizem que as salsichas misturam todo tipo de carne. Eu achava que sabia lidar com o estresse, mas os piores tipos de carne. Mas agora, sei lá, quero dizer... O que mais? Mas tudo aquilo que dizem os psicólogos de RH. Você está debochando de mim? Não é o que você queria ouvir? Que sou uma dessas pessoas socialmente ajustadas? Está debochando ou tem algum transtorno de personalidade? Ou quem sabe está passando por alguma espécie de colapso passageiro? Eu não sei. E assim você permitirá que eu leve para casa, uma vez que sou socialmente ajustada, e você poderá ter preenchido todos os quadradinhos do meio com um X. porque essas sim seriam restrições comprometedoras.
E assim você permitirá que eu leve para casa, uma vez que sou socialmente ajustada, e você poderá ter preenchido todos os quadradinhos do meio com um X. Você acha que é assim que funciona? Eu acho, quando você vai cumprindo uma lista de tarefas, eu adoro lista de tarefas. Por que não me deixa levá-lo agora e, sei lá, acabamos logo com isso? Não é assim que funciona. E o seu marido? Não quero falar sobre ele. Você disse que sua vida é estruturada. Como é? Como é que você falou? Eu não lembro mais do que eu disse. Uma pessoa socialmente ajustada? Acho que foi isso que você disse. Vamos chamá-lo aqui, seu marido, o seu núcleo familiar socialmente ajustado. Não precisa chamá-lo. Ele te ajuda com as tarefas? Gosto de escrever listas e riscar tudo que já foi feito. Ele é participativo? Por que você precisa dele aqui? O que eu digo deveria ser suficiente para você. É o procedimento padrão. Gosto de escrever para poder riscar e depois ver a folha enumerada e riscada do início ao fim da página. E daí eu me contento pensando que todas as pessoas fazem a mesma coisa. Que tipo de tarefas? Coisas que todo mundo tem de fazer, obrigações ordinárias. Eu gostaria de saber. São obrigações ordinárias, você sabe. Tem alguma aí com você? Nada que as outras pessoas não façam. Por que não lê pra mim? Quer dizer, a lista dessa semana. Ele espirra demais. Nunca conheci alguém que espirrasse tanto. Quem? O seu marido? E também ele costuma suar o nariz. Às vezes eu preciso rezar para suportar. Sei. E também é um tipo de pessoa que nunca sabemos definir que cor de cabelo ele tem, sabe? O importante aqui é saber se vocês vivem em harmonia, se vão estar juntos nessa escolha. Você disse para as pessoas assim, sabe Rubens? Eu sou casada com o Rubens. Rubens, meu marido, e aí elas perguntam, Rubens, quem é mesmo? E não se lembram porque não podem definir muito bem a cor de cabelo que ele tem, sabe? Tem. Olha, acho melhor a gente não continuar. Alguém sobre quem não podemos dizer muita coisa. Eu não posso continuar com vocês, tá ouvindo? Ora, por que isso, de repente? Não faz sentido algum, vamos encerrar. Sabe, eu também não sei muito definir a cor do seu cabelo. Ou mesmo da sua roupa. Olha, você ainda está falando do seu marido? Porque se estiver falando dele, não está ajudando em nada o seu processo aqui. Pelo contrário, você está afundando tudo, entende? Afundando as suas chances. Não, agora eu tô falando de você. De mim? Há alguma falta de cor em você, exatamente como acontece com ele. Mas você acha que não. Realmente vamos ter de encerrar, se não se importa. Você acha que não? Você acorda de manhã e vai até o seu guarda-roupa e coloca todos esses conjuntos combinados e sóbrios, mas quando você está chegando aqui, você costuma pensar que exagerou no tom do tecido. Por favor. Você também costuma sonhar que está voando, sabe? É um tipo de sonho recorrente, como eles chamam, um sonho recorrente. Você está voando, a sensação é muito boa e você gosta de pensar que isso significa que você tem um espírito mais evoluído do que o das outras pessoas. E você nunca vomitou na vida, nunca. Por isso você admira as pessoas que conseguem fazê-lo e quando você chega aqui todos os dias, você deixa a sua bolsa na cadeira, você vai até o banheiro e coloca o dedo na garganta, bem no fundo da sua garganta. Mas é inútil. Mulher 2 desiste e se senta de volta. Parece hipnotizada. Tempo e silêncios longos. Mulher 2 volta a vasculhar a papelada. De qualquer jeito, nós vamos precisar ouvir o depoimento do seu marido. Nós precisaremos ouvi-lo. É o procedimento padrão. Tudo bem. Nesse caso, o que mais que a gente pode conversar? Bom, O que mais você precisa saber sobre a minha vida? eu não sei, O que mais? Assim, Você ia se esquecendo. Você ia ler a sua lista de tarefas pra mim. Acho que paramos aí. Era isso. Acho que foi aí que paramos. A lista. Sabe, eu acho melhor não. É tudo muito pessoal. Justamente. Não deixa de ser um jeito de conhecer você não acha? Também é um procedimento padrão? Não. Enfim. Faça como quiser. Era só um jeito de te conhecer melhor. Tudo bem, então. Elas se olham em silêncio. Mulher 1, então tira da bolsa um papel amassado. Fazer supermercado, fósforo, papel higiênico, desinfetante, festa das flores, ser uma pessoa adequada, ter um bebê, tirar carteira de motorista, conseguir dar o cu, comprar fósforos. Aí eu sabia, tem umas coisas um pouco pessoais aqui, sei lá, no meio, sabe? Eu achava que eu tinha esquecido. Mulher 2 sem graça, mas interessada. Sim.
Eu acho que tudo bem. Comprar um carro depois de tirar a carteira de habilitação, estar habilitada. Comprar um bebê para levar no banco de trás do carro. Comprar um banquinho de segurança para o bebê no carro. Virar à esquerda numa rua movimentada. Lembrar-se de dar seta e virar à esquerda, acreditando que o carro de trás vai parar. São umas coisas para eu me lembrar a mim mesmo, entendeu? Dá pra anotar. Pagar o condomínio e ter estoques de fósforos, colocar fogo em tudo aquilo. Comprar um bebê, não, melhor comprar um carro e fazer um bebê com o marido, dar o cu, ter senso de direção, comprar um bebê, dar um bebê, adotar um bebê, comprar um assento para transportar com segurança o bebê no carro. Vacilante, ela para e olha para a outra, que parece interessada. Comprar um bebê de cabelo liso, chamar assistência técnica do filtro, ter um bebê definitivo, não. Melhor comprar um cachorro, eles duram menos tempo, mas os cachorros não choram, dar o cu, mas eles latem. Financiar uma geladeira com degelo automático. Frost free, sabe? Frost free. Dá pra entender. Pesquisar nos anúncios de Frost free, cachorros não choram como bebês, eles latem, mas não choram como bebês. Ela começa a chorar. Conhecer o Egito e visitar as pirâmides. Pesquisar os pacotes turísticos para outubro, explodir tudo aquilo. Eles não têm as mãozinhas gordinhas, macias dos bebês. Comprar cilindros plásticos, explodir todos eles. Consertar o telefone sem fio. Comprar pólvora e gasolina ou óleo diesel. Ligar para assistente social. Achar 1 metro de pavio. Dar o cu para o marido. Peróxido de hidrogênio mais acetona. Aí sim, ligar para o bebê. Dar o cu para o bebê. Não, quero dizer glicerina para o bumbum assado do bebê. Nitroglicerina. Marcar a entrevista. Misturar com movimentos lentos. Comprar um bebê, não. Acho que eu anotei errado. Alugar um bebê, não. Quer dizer adotar um bebê. É isso mesmo, acho que eu me confundi. Comprar a cinta com suporte para os frascos e cilindros e adotar o bebê. Ligar para a carteira de habilitação. Viajar para o apartamento. Ficar grávida novamente. Explodir todos eles, financiar o bebê, tornar-se uma pessoa habilitada, esperar uma pirâmide do Egito, acreditar, encontrar algum fornecedor de peróxido de hidrogênio, nitroglicerina, ver a pirâmide do Egito crescer na sua barriga, hipoglós mais glicerina. Ah, mas desculpe, tem umas anotações tão confusas, sabe? Às vezes eu me confundo mesmo. Por favor. Ligar para assistente social, explodir todos eles, parecer socialmente adequada. Ah, isso era para você. Enquanto ela continua a ler, entretida, a mulher 2 se levanta e vai até o telefone. Ela faz uma ligação sem que a outra perceba. O orelhão toca, mas Rubens não atende. Permanece estático, de frente para a plateia. Mulher 2 fala coisas que não ouvimos ao telefone. Ela então desliga e fica esperando, olhando de longe a mulher 1, que ainda lê a lista enorme. O orelhão para de tocar. Hipoglós mais nitroglicerina, explodir as pirâmides do Egito. Ah, isso parece engraçado. Vestir a roupa adequada para o dia da entrevista, ser adequada e apresentar a carteira de habilitação. Comer o bebê, quero dizer, comprar o bebê. Explodir o bebê, não. Alugar o bebê, não. Adotar o bebê. Verificar se os fósforos acabaram. Fazer escova definitiva. Adquirir um bebê definitivo. Dar preferência ao cabelo. Consertar o telefone sem fio. Ligar para o bebê. Deixar as venezianas abertas no inverno. Melhor abrir as janelas e sentir o ar fresco. Gostar de viver. Habilitar-se, reciclar o lixo, acreditar, programar o despertador, lutar contra o aquecimento global, abrir a janela todos os dias e respirar o ar lá de fora, calcular as emissões de carbono, adequar-se, preparar a mistura, nitroglicerina, hipoglós mais glicerina, parecer adequada novamente, educar o bebê para ser sustentável e ecológico, hipoglós mais nitroglicerina, explodir tudo aquele, adquirir um bebê definitivo. Termina aqui. Mulher 2 volta a se sentar. Silêncio e constrangimento. Ouvimos novamente a risada de uma criança. Mulher 1 se levanta correndo até a porta para tentar ouvir melhor. Mulher 2 vai até ela. O que é? Está ouvindo agora? Não ouço nada. Não é possível. Por favor, não torne tudo mais difícil. Ouça. Por favor. As duas voltam a se sentar. Seus dias parecem bem ocupados. Ah, você está falando da lista, né? Isso é bom? Mulher 2, novamente burocrática e fria, olha papelado. Afinal, por que quer um bebê? Não te emociona o som que um bebê pode produzir? Um bebê ri. Por que um bebê? Por exemplo, poderia ser um cão ou um gato. Muitas pessoas vivem bem sem filhos e tudo mais. Chegam a ser felizes.
Bom, eu li numa revista que ter um deles é uma forma de se tornar menos egoísta e adquirir maior senso de foco e melhor capacidade de concentração. Sim, Achei que eram motivos suficientes. sim. E que amamentar emagrece. Mas você não iria amamentar? Quero dizer, nesse caso. Ah, é mesmo. Me desculpe. Pausa, silêncio. Você nunca fica inquieta, quer dizer, inquieta ou perplexa quando pensa no seu tempo, na sua vida? Mulher 2 não responde. Hoje, quando eu estava me aprontando para vir aqui, ou melhor, quando eu acordei, porque quando você acorda de manhã, sabe, esse sentimento, esse pensamento é mais frequente, porque você se olha no espelho, a sua cara nunca é a mesma. Um dia avança sobre o outro. Então eu pensei, eu sou tão velha que eu posso morrer, quer dizer, é muito fácil compreender porque uma pessoa é capaz de explodir tudo e a si mesma. Posso levá-lo agora? Boa noite. Eu sou Maria Júlia Pinheiro e esse é o Zona Lê Dramaturgia, um encontro em que a gente convida dramaturgas a lerem seus textos e depois a gente conversa um pouco com elas sobre o que elas têm pensado da dramaturgia agora. Hoje nós somos Zona Lê Silvia Gomes. Silvia Gomes sempre atuou como jornalista e dramaturga. De 2003 a 2011, integrou o Círculo de Dramaturgia do Centro de Pesquisas Teatrais CPT, grupo dirigido por Antunes Filho, onde encenou a peça O Céu 5 Minutos Antes da Tempestade, publicada no livro Círculo de Dramaturgia de 2006 pela editora Sesc. Traduzido para o espanhol, o texto também figurou no livro Teatro Contemporâneo Brasileiro, lançado em 2014 no Festival Ibero-Americano de Teatro de Bogotá, e logo depois teve versões lançadas para o francês, sueco, alemão, inglês, italiano e mandarim. Escreveu e encenou ainda O Amor e Outros Estranhos Rumores, Abra a Janela Antes de Começar e Mantenha Fora do Alcance do Bebê, esta vencedora dos prêmios de melhor dramaturgia, a PSA em 2015, e Aplauso Brasil também em 2015. Em 2017, encenou a peça Marte, Você Está Aí? E em 2019, Neste Mundo Louco, Nessa Noite Brilhante, texto que teve leituras no México e na Bolívia e foi indicado ao Prêmio Shell de Teatro. Silvinha, é um prazer estar com você aqui no Zona Lê Dramaturgia, aqui no Teatro Cacilda Becker, nós no teatro e vocês em casa. Muito obrigada por topar, Silvinha. Eu que agradeço, sou sua fã, você sabe disso, desde o Zona, lá em 2016, né? Onde eu me senti, parecia que eu tava numa banda de rock indo assim, com muitas dramaturgas incríveis. Eu conheci ali pessoalmente, já conheci, mas conheci pessoalmente, então foi muito definitivo, assim, foi transformador pra mim. Você sabe que desde então você é uma parceria pra mim, uma pessoa que me alimenta muito. Nossa, eu me sinto muito honrada de ouvir isso. Obrigada, Silvinha. Eu que agradeço. E para começar, eu queria perguntar quem é Silvia Gomes. Quem é você? Que pergunta fácil. Só isso para É começar. só assim uma pergunta de uma vida inteira, que ao final da vida você nem consegue responder, mas torna-te a ti mesmo, né? Mas eu acho que é mesmo uma pergunta de uma vida. É estranho pensar nisso, ainda mais porque eu acho que eu escrevo para perguntar. Então eu escrevo porque eu tenho muitas dúvidas, muitas questões e que eu coloco pro mundo, para mim mesma, eu não tenho resposta para nada, então muito menos sobre mim mesma. Eu escrevi uma peça no passado que era sobre esse sentimento, assim, a sensação de que a gente não sabe nada sobre a gente menos, muito menos sobre o outro, muito menos sobre aquele que divide a cama com você, sobre o cidadão do seu país, assim, sobre esse sentimento. Então, ficar pensar nessa pergunta me faz lembrar disso, desse sentimento dessa peça que eu escrevi. E agora eu penso muito numa frase, vou tentar responder. Então, penso muito numa frase da Adélia Prado que eu gosto muito, que é: mais do que sinto, escrevo. Que é muito assim, acho que, e aí vamos colocar aqui nesse lugar de quem escreve, assim, que escrever tem a ver com esse lugar também coletivo, né? Porque a língua, como diz a Nélia da Pion, ela fala uma coisa muito bonita, que a língua é coletiva, a língua é criada por muitos, né? Então a gente
se coloca nesse lugar coletivo quando a gente escreve, né? Então, eu tava pensando que se eu tivesse que me definir, acho que eu sou uma pessoa caseira, porque caseira de ficar em casa, na casa como um lugar que esse lugar é onde eu me sinto mais confortável, e também nesse lugar de morada interior, assim, então eu penso que a casa também é um lugar coletivo. Eu também sou jornalista de arquitetura, então eu cobrindo arquitetura eu li uma coisa muito legal, que era assim, que a casa não é o refúgio contra os movimentos da história, mas é onde eles terminam. Então, a casa é a revolução industrial, a fome, a peste, tudo escondido nas cortinas, nas almofadas. Então, eu penso muito nisso, na casa que são esses séculos, e também na escrita, que é esse lugar também de séculos, né? Dessa voz coletiva também, né? Então, é difícil se definir, mas eu posso, mesmo definindo como pessoa caseira, também penso nesse lugar coletivo também, né? Para mim, me interessa muito pensar nisso. O teatro é casa também? Demais. O teatro, para mim, é totalmente esse lugar. Para mim, sobretudo, porque o teatro aconteceu na minha vida pela minha tia, Yara de Novaes, que é atriz em Belo Horizonte. Eu sou de Belo Horizonte, nasci lá. Então, quando eu era criança, eu ia com ela aos ensaios, assim, bem 4 anos de idade, eu lembro de ir com ela aos ensaios. Então, o teatro entrou na minha vida por um lugar muito afetivo, que é esse lugar mesmo. Eu tenho muito afeto, e eu sou muito grata ao teatro, porque o teatro me deu muitas coisas, sobretudo, sempre sobre as pessoas, né? Então, o teatro me deu muitas pessoas, muitos amigos, mestres, e relações. Eu acho que o teatro, para mim, tem esse lugar totalmente afetivo. Eu sou muito grata por tudo. O teatro me presenteia muito, assim, com as pessoas. Então, é um lugar muito afetivo é casa. É casa, uma casa que me acolheu a minha inadequação, assim, em relação ao mundo. Então, e acolheu a minha vocação, né? Porque quando você começa a fazer teatro, quando eu comecei, você também começa atuando como ator, mas logo eu percebi que a minha vocação era mais... Eu me sentia mais confortável na escrita. Eu acho isso muito lindo do teatro. Ele dizer para você assim, mas o que você gosta? Assim, o que você pode... É escrever? Ou é fazer a luz? É arquitetura? É o quê? Então, escrever, vamos lá, vem, pode vir, assim, sabe? Assim, a gente vai precisar também. A gente vai... Então, eu sinto o teatro como essa grande força, né? Assim, que me acolheu, assim, no que eu era capaz de oferecer. Nossa, que bonito isso. Eu tava pensando muito nisso. Eu pisei num teatro de novo e eu tive a sensação de estar no lar, em um lugar muito visceral, né? Sim. Que é mais do que casa. É casa e é lar, é o lugar que a gente pode errar. E tá tudo bem. Não, e pisar aqui nesse palco, o silêncio do palco, né? Antes da peça começar, assim, é um lugar muito familiar, assim. O silêncio antes da peça começar, quando não chegou ninguém ainda direito, tem pouca gente. E aí você sabe que ali em cima, daqui a pouco, vai ser aquele tumulto, aquela euforia, aquela ansiedade que a gente inventa, que ninguém manda a gente inventar, mas a gente inventa mesmo assim, né? Então, quando eu entrei, eu fiquei muito emocionada pensando isso também, assim, esse silêncio de entrar no teatro e pensando em tudo que está acontecendo, a gente não poder estar no teatro, o que isso significa agora, né? Sim. Mas é casa. E quando que você começou a escrever? Você falou que você frequentava o teatro desde muito nova. E quando que foi esse momento de, eu gosto disso, eu gosto de escrever, e eu posso escrever pro teatro? Como que foi esse caminho? Eu sempre gostei de escrever, né? Sempre me encontrei nesse lugar, desde que eu me lembro, assim. Lembro as primeiras coisas escrevendo, era cartas para as minhas amigas, assim. Aí elas falavam, nossa, você escreve igual a Capricho, né? Na época da Capricho. E aí eu me achava, né? Mas no sentido de que, para escrever para teatro, eu não sabia que eu ia escrever para teatro, mas aí eu entrei na faculdade de jornalismo ao mesmo tempo e no teatro paralelamente. Porque eu queria estar de alguma forma, e fiz algumas peças como atriz, mas logo entendi. E aí eu lembro que eu estava no estágio, comecei a fazer um estágio na prefeitura de BH,
E aí nesse lugar, eu comecei a pensar, durante a faculdade, falei, nossa, eu queria escrever coisas que eu queira falar. Na época, minha viagem era essa, que eu queira falar, e eu quero escrever coisas para esse tempo, para agora. Eu acho que, de certa forma, lendo Kano, eu tenho 43 anos, então eu li, sobretudo, homens, li o cânone lindo e tal, mas assim, eu sentia que eu queria escrever peças com protagonistas mulheres, assim, que falassem o que eu queria falar, por exemplo, sei lá, que problematizassem que é ser mulher, sabe? Hoje, neste tempo agora, neste instante. Então, foi aí que eu comecei. Eu escrevi esse texto que chamava Os Quatro e a Falta, que era sobre uma turma de amigos. Que aí até hoje eu fico numa viagem que ainda vou reescrever essa peça. E aí já tentei, mas aí não é mais a mesma coisa, né? Eu acho eu me deparei com isso e pensei, o Bebê, por exemplo, essa pessoa que escreveu o Bebê em 2008, ou antes até, não é mais a pessoa que está aqui, né? Tudo que a gente escreve, a gente vai mudando. Então, certamente, aquela peça, Os Quatro e a Falta, nunca mais vai ter aquela pessoa, né? Já é outra, já mudou. E o Roland Barthes fala isso, né? De como quando a gente termina uma escrita, termina a frase, a gente já é outra pessoa. Então, de como eu fico achando que eu vou reescrever Os Quatro e a Falta, né? Mas é outra coisa. Eu até comecei a reescrever, mas virou outra coisa que, obviamente, não tem nada a ver. Mas foi um exercício de escrever, era péssimo, obviamente, mas assim, de pela primeira vez colocar a escrita ali, e aí chamei meus amigos para lerem, ali onde eu morava, veio todo mundo da faculdade, pus todo mundo para ler. A maior coragem, eu era super mais corajosa do que eu sou agora. E aí foi isso, foi quando eu falei, acho que eu vou fazer isso, assim, mas sem saber muito, assim, se eu saberia, mas foi num desejo mesmo de elaborar o instante, de elaborar as minhas inquietações na escrita. É tão libertador olhar para a primeira peça assim e falar, nossa, era muito ruim. Não é muito libertador? Eu acho muito bom. E assim, e é também louco porque tem outra pessoa ali, né? E você fala assim, nossa, olha quem ela era. Olha as coisas que eu pensava, sei lá. Ainda penso só que de outro jeito, né? Você se coloca em dois tempos, assim, é muito louco. Porque já faz mas vamos abafar esse caso, porque já faz bastante tempo. Eu vi numa entrevista que você deu para a série Narrativas do Quem Somos Nós, que você falou que as perguntas sempre inauguram um tipo de revolução dentro de você e que você escrevia um pouco para criar perguntas, não para criar respostas. E eu fiquei muito tocada por essa frase, né? Porque a gente conversou ontem com a Janaína Leite e ela falou muito isso também, que ela cria para o que ela não sabe. E eu sinto muito esse movimento de ficar com muitas perguntas ao ler seus textos e ao ver as vontades. Aí eu queria conversar um pouco sobre isso, assim, queria que você falasse sobre o que te faz escrever, qual que é o seu movimento para escrever alguma coisa. É uma cena que você vê, é uma questão que você tá... O que te dispara? Às vezes uma encomenda, uma conta para pagar. Não, em geral é realmente um enigma, assim. Em geral é uma imagem, no Céu 5 Minutos da Tempestade, por exemplo, era a imagem de uma enfermeira dando uma injeção numa garota deitada numa cama. E eu também tinha a imagem dessa protagonista, dessa garota, que ela começava a peça se arrastando, ela não conseguia andar, no meio ela estava engatinhando e ao final ela conseguia ficar de pé. Então eram essas duas imagens. Eu acho que eu funciono muito com imagem, mas mas eu também tenho uma coisa e aí outro dia eu estava pensando sobre isso, de pegar tudo que tá assim, sabe? Tudo para mim é material quando eu tô escrevendo. A Marici Salomão, que é uma referência para mim também, que ela fala, mas colocar-se em estado quando você tá escrevendo. Como colocar-se em estado. Então, quando eu tô escrevendo, eu realmente tento fazer esse exercício de tudo é material. É um exercício um olhar quase egocêntrico mesmo, assim, isso aqui aconteceu é pra peça. Isso aqui também é pra peça, isso aqui também é pra peça, isso aqui também é pra peça, isso aqui também eu vou levar pra peça. Assim. Caiu aqui, que era pra peça. Pode levar, vamos só terminar, mas aí você pode levar pra peça. Era pra peça. Aí, então, de colocar nesse exercício de que tudo é pra peça,
Então, uma peça acho que nasce de muitas coisas. O Mantenha Fora do Alcance do Bebê, que é esse delírio, né? De uma mente em delírio, de uma mulher que teve uma grande perda. Ela fala... Tinham várias coisas que fizeram nascer essa peça. Uma delas, primeiro, era a pulsão de me perguntar o que é ser mãe, eu quero ser mãe, o que é a maternidade, o que é a paternidade, perguntar, e tinha também uma vizinha na época que tinha um bebê, uma menina, uma criança, uma bebezinha que ela ficava dando risadinhas no corredor, e aí isso entrou. Assim como entrou, quando eu encontrei no livro, numa livraria, um livro que chamava, de um pediatra americano, chamado Bebê Manual do Proprietário, que tratava o bebê como um veículo. Na linguagem também, assim, mas é para ser irônico, é para ser engraçado. E assim, só que eu achei aquilo um sintoma muito grande do nosso tempo. Do nosso tempo que trata tudo como uma mercadoria, que trata mesmo as coisas mais preciosas como uma mercadoria. Então, esse questionamento, essas coisas diferentes, viraram Mantenha Fora do Alcance do Bebê, né? Então, eu acho que uma peça também são muitas coisas. Outro dia, eu estava escrevendo A Árvore, que você leu, eu quebrei uma xícara, e aí eu pensei, eu vou usar o fato de eu ter quebrado essa xícara como uma cena. E aí isso virou material. E eu narro eu quebrar a xícara, e como a xícara mesmo quebrada, para mim se tornou um relato, o seu próprio relato. Estar quebrada é também o seu próprio relato. Então, eu fico me colocando nesse lugar de... Mas eu acho que sempre nasce de uma pulsão muito essencial, de um questionamento, de uma pergunta muito essencial. Então... eu gosto de pensar muito nos autores, assim, autores, que todo autor tem sempre uma mesma pergunta no texto, né? Se a gente olha para o Brecht, sei lá, por que é impossível ser bom no mundo mal, por exemplo, né? Ou, sei lá, sempre que eu estou lendo uma obra, eu tento ficar achando a pergunta que motivou, que impulsionou aquela obra. Esse é um exercício que eu faço sempre que eu estou lendo, porque isso me ajuda a compreender a pulsão principal daquele texto, sabe? O que motivou a verdade, o coração brilhante daquela obra, assim. Isso me ajuda a entender dramaturgia, sabe? Me ajuda a ir no coração da coisa. O Otávio Paz tem uma frase linda que ele fala, acho que era no Labirinto da Solidão, se eu não me engano, que ele fala, a minha vida mudou muito, as minhas obsessões sempre foram as mesmas. É um pouco isso, né? É isso, como se toda obra estivesse sempre falando do mesmo tema, né? De certa forma. Eu acredito muito nessa coisa. A gente acreditar nas próprias perguntas quando está escrevendo, né? Assim, eu prefiro muito... Não é que eu queira, é que eu realmente sou uma pessoa que tem muitas dúvidas, sou muito insegura e não tenho resposta para as coisas. Então, na verdade, eu prefiro colocar isso, elaborar. E eu acho que a pergunta é isso. Ela não te responde, mas ela cria atalhos. E criar atalhos é abrir portas, janelas, mesmo ainda que para o abismo, para o infinito, mas você se deslocou, você se colocou em movimento com a pergunta. Então, me interessa estar em movimento, colocar-se no movimento, colocar-se no fluxo, na respiração. Eu acho que isso é trabalho de uma vida. Como a pergunta lá, quem é você? É trabalho de uma vida. Então, a gente vai mudando também, a gente vai mudando um pouco o jeito de fazer as perguntas, mas, para mim, eu fico mais contente com as perguntas, eu fico mais contente com uma obra que me pergunta, do que me obriga a engolir goela abaixo uma resposta. A vida é assim, ou é assim que se vive. Assim, isso eu prefiro quando a obra me deixa, confia em mim como uma criadora também. E eu tento fazer isso, não sei se consigo, mas as obras que me atraem são que fazem isso, e por isso essa identificação tão grande com o teatro absurdo, com o realismo mágico, o realismo fantástico, com essas obras que dialogam nesse lugar, que cria uma outra camada, assim, para você observar a realidade. Te colocam numa, sei lá, uma platibanda, cria um avarandado, para você olhar a realidade de outra instância, sob outro ângulo,
mas ela tá colada na realidade, ela nasceu da realidade, mas ela delira a realidade. Ao delirar a realidade, ela consegue olhar nos olhos do real, talvez até com mais coragem, assim, com mais não sei se é mais, mas com coragem. Ela consegue pegar o monstro do real e falar, vem aqui, vou olhar na sua cara agora. Então, acho que sei lá, se viajei aqui, não sei nem se responde mais. Muito sentido. E eu fiquei até me perguntando um pouco nessa pegada também, porque nessa mesma entrevista do Narrativas, você fala que todo personagem tem uma falha que faz com que a gente tenha vontade de assistir a história dele, né? Sim. Algo que seja interessante de ver. Ele tem algum problema ali, uma falha. E aí, isso por um lado. E aí, por outro, uma outra entrevista sua, pro Estadão, essa, agora, bem recente, sim, durante a pandemia, você narra lá que você escreveu por WhatsApp pra alguém falando, estão fechando as fronteiras. E na hora que você enviou essa mensagem e viu essa mensagem enviada, você pensou, eu sou uma personagem de ficção. E aí eu fiquei juntando essas duas informações suas, assim, porque o seu universo, o universo das suas criações, são universos fantásticos, são universos absurdos, né? Uhum. Nesse lugar em que a gente percebe um descolamento da realidade, uhum, para que a gente entenda a verdade. É um pouco, uhum, esse o caminho, né, da pergunta. Uhum. Não a verdade, mas que a gente entenda um pouco mais o que a gente está vivendo. E aí eu fiquei me perguntando, mas Silvinha, o mundo tá tão perturbador. Sobre o que a gente vai falar agora que seja mais perturbador do que a realidade, sim, sabe? Sim. O que tá te movimentando para criar agora? Quais são suas perguntas para agora? Acho que essa é a minha pergunta. Então, eu acabei... eu fiquei pensando isso, nossa, sobre o que, né? Se a realidade, ela tá tão deslocada, né? Tem um Günter Anders que fala do Kafka, que é uma referência para mim, o Kafka, que é muito interessante pensar isso, que o Kafka deslouca a realidade. E o Kafka é tanto mais estranho quanto mais ele instala esse deslocamento ou esse estranhamento ou essa anomalia no absoluto real. Assim como o Murilo Rubião, por exemplo, que é um autor mineiro, conterrâneo de realismo fantástico, que tem uma aparente realidade, mas algo muito estranho está subterrâneo. Então, isso torna tudo mais estranho, o fato de você ter esse contraste entre o real e o que não é, que é a aparente realidade, normalidade, o que não é. Então, eu fiquei pensando, e agora, né? Então, qual seria... então, eu posso responder como que eu acabei de escrever, assim. Nessa pandemia, eu acho que essa sensação da pandemia, do tudo que a gente está vivendo, me deu uma sensação muito de urgência, assim, de compromisso com o que eu quero fazer, assim, sabe? Que, assim, com a experiência humana, de ser digna dela, assim, sabe? No sentido de todas as perdas que a gente está presenciando. Então, aí eu escrevi, primeiro, no início da pandemia, eu escrevi uma peça louca, que eu nem sei se é uma peça, que chama Pequena Coleção de Frases em Tempos de Fundos Pensamentos. Que eu escrevi uma peça e inscrevi num concurso que chama Cenas do Confinamento, que era de peças em espanhol e brasileiras. E a peça até foi selecionada, agora vai sair um livro publicado, vamos fazer leituras, eu acho. Mas eu escrevi Pequena Coleção de Frases em Tempos de Fundos Pensamentos a partir dessa sensação de que as conversas tinham ficado muito desafiadoras, de repente, né? Muito desafiadoras, arfantes, profundas, cheias de uma verdade inadiável. E aí eu escrevi essa peça a partir desse sentimento, e eu acho que e eu escrevi outras coisas na pandemia também a partir desse sentimento, e também escrevi o Árvore na pandemia a partir disso também, de olhar para... E aí de repente eu me vi no Árvore e em outras coisas, uns roteiros que eu escrevi também, porque eu preciso escrever, então não importa se é teatro, se não é teatro, onde puder, se for aqui no guardanapo, escrevo, se for aqui, onde tiver ideia, vou estar escrevendo, se me deixarem, mas assim, no sentido de que eu percebi que eu queria falar com esse sentimento tão grande de por que esquecemos o amor por este planeta, assim, sabe? Então, dessa perda, esse sentimento de perda também. Então, acho que o Árvore é sobre esse sentimento enorme de perda,
e também de perda não só individual, mas de uma perda coletiva de um planeta, de tudo que a gente está observando, né? Sim. Então eu resolvi falar de amor. Na verdade, a árvore fala de amor, de um amor tão grande que mal posso suportar, sabe? Acho que... O Árvore eu li agora, eu não vou dar nenhum spoiler, é muito difícil falar do Árvore, para não falar nada muito sobre o texto, eu li, e eu confesso que ele me perturbou muito, por algumas coisas. Primeiro porque você me mandou falando isso. Olha, isso aqui é um pouco o que eu tô pensando sobre esse momento. Então era impossível ler sem pensar, ok, isso aqui é um pouco sobre o que a Silvinha está pensando para esse momento. E aí tudo fica gigante nisso, né? O fato de ser um monólogo com interlocuções escritas, e aí muito, muito intenso, né? O que é dito ser inscrito, o que é dito por outra pessoa estar por escrito, não falado. O fato de começar a primeira fala ser imagine, porque isso só sabendo que é algo sobre o que você está pensando, a primeira palavra ser imagine já é um universo inteiro, né? De coisas que estão sendo ditas com isso. Mas também pela desumanização que se torna ultra-humanização e que o imemorial vem também de uma fantasmagoria ali dos memes, dos vídeos de gatinho e do quanto ela vai se perdendo também nisso, assim. E aí, o que eu digo que me perturbou, o texto foi me perturbando, mas tem uma parte em específico que fala exatamente sobre isso, que foi uma... Eu digo perturbar porque eu estava lendo, séria, de óculos, ali no computador, e aí doeu uma parte em específico que eu não consegui mais... Eu tive que parar e respirar, sabe? Que é uma parte que você fala sobre... Vou tentar não dar spoilers, mas é um trechinho bem pequeno. Tudo bem? Então, vocês perdoam, viu, gente? Vou ficar com vontade de assistir depois, tá tudo bem. Mas que fala, eu tentei comunicar com uma pessoa que é muito minha amiga o que estava acontecendo comigo. E aí eu sei quase de cor, olha como pegou. E eu respondi pra ele, está acontecendo, abre aspas, está acontecendo. Eu mandei pra ele, está acontecendo. E ele me respondeu com um coração verde e uma carinha de susto que parecia o grito do Munch. Dele eu não vou sentir tanta falta, não foi tão difícil me despedir. Isso me pegou muito porque eu sinto, nesse momento que a gente tá vivendo, que foi a melhor metáfora para essa sensação de que a comunicação, ela tá tão pequena, porque é tão disponível, que a gente não consegue entrar na profundidade das coisas. Quantas vezes a gente sente algo que é muito visceral, mas o meio da comunicação ele não é possível da gente chegar nisso, né? E aí eu fiquei me perguntando, dentro das dores e das perturbações que a árvore me gerou, até por isso, né, por começar por Imagine, por ser um monólogo, o que você está pensando sobre o mundo? E eu sei que essa pergunta é uma pergunta muito difícil, porque você já escreveu, né? Mas eu fiquei me perguntando, o que veio primeiro? Veio o texto e aí você pensou o que você estava pensando? Ou a partir das suas inquietações você escreve? Como que é esse mecanismo, Silvinha? Eu acho que o texto vai dizendo, né, o que você está pensando, assim. Eu não sei, eu acho que a gente está num momento tão grande que eu seria meio charlatona, sei lá, charlatã de dizer, é isso que eu tô pensando, eu estou sentindo muitas coisas. Acho que daqui a um tempo, com mais distanciamento, a gente vai dizer, olha, era assim que a gente vivia, era assim que a gente sentia. Mas é muita angústia, né? A gente tá tendo que elaborar. Eu sou mãe de um menino de 12 anos, e eu penso muito pra ele como deve estar sendo difícil também, né? Ele sente muita falta dos amigos e para algumas pessoas é muito mais difícil ainda, né? Então, enfim, de todo modo, eu acho que o Árvore, ele... Você falou do Imagine, eu acho isso a coisa mais bonita do teatro, que é esse pacto humano que o teatro faz, assim, que ele fala, vamos fingir que isso aqui pode ser os Andes. Vamos fingir que é os Andes, Maria Júlia? Combinado? Combinado? Então vamos combinar. E aí eu começo a fazer esse pacto. Então eu acho tão magnífico quando a gente percebe isso, você ganha tantas coisas, você ganha tamanha liberdade. A Maria Chuva aqui falou sobre imaginar, mas eu tenho imaginar, né? O texto dela tem essa frase sobre imaginar, que eu acho linda demais.
Então eu acho que é bem nesse lugar, assim, eu acho que o teatro escrevendo Árvore, o Imagina é esse lugar. Puxa, tá tão difícil, vamos fazer junto um pacto aqui de imaginar juntos, porque, sei lá, de nos encontrarmos nessa imaginação, pelo menos, onde a gente pode imaginar uma mulher que vê seu corpo sendo transformado numa estrutura vegetal, né? E ver isso, ao ver isso, você também reflete sobre esse coletivo, né? Sobre esse amor por este planeta também, né? Eu pensei muito na frase, me inspirei muito numa frase do Stefano Mancuso, que é um biólogo que pesquisa plantas, que ele diz no livro dele: o futuro precisa adotar a metáfora das plantas. Então eu acho tão genial isso, assim, e aí nasceu um pouco a partir disso, assim, de tentar adotar essa metáfora e ao mesmo tempo dialogar com todas essas literaturas que me inspiram muito, desde Kafka, Metamorfose, até Murilo Rubião, essas literaturas que investigam essas metamorfoses que são... Clarice Lispector também, muito Paixão Segundo GH para essa peça, nesse lugar assim, o que eu era não era bom. Então, eu perdi o que eu era, mas de todo modo, o que eu era não era bom. Então, o que a gente é como civilização, será que tá bom? Então, eu acho que o Árvore pergunta isso, assim, o que eu era não era bom, para onde a gente vai, né? Como também fazer essa crítica da gente mesmo, né? E eu acho que escrever é muito se colocar na sua autocrítica, né? Eu tô falando da gente, mas eu tô falando de mim mesma também. O que eu sou também não tá bom, né? Então, eu acho que a dramaturgia permite isso, se colocar nesse lugar de se fazer umas perguntas que às vezes são muito doloridas de enfrentamento, que é olhar o lado A e o lado B, e o seu próprio lado B, sobretudo, para escrever, né? Porque senão fica uma coisa chapada. Então, o Árvore acho que pergunta muitas coisas, assim, o que nós somos agora. É também um processo de confiar, né? Porque no fundo, quando você fala imagine e confia que todo mundo vai imaginar e você própria vai imaginar, você tá confiando na incerteza também. Porque a partir do momento que a gente entrou no campo que é da imaginação, que não é do racional, a gente não tem mais controle. Não tem. Né? Nossa, isso eu senti muito no Mantenha Fora do Alcance do Bebê, porque a figura do lobo, né, que é uma figura aberta, que é essa pergunta colocada no palco na figura de um lobo selvagem. Numa repartição pública, isso não aconteceria. Tem um lobo selvagem, tem uma superpopulação de lobos lá fora. Então, eu me senti um pouco no confessionário depois da peça, às vezes que as pessoas chegavam para falar e elas sempre falavam do lobo. E isso me fazia um pouco, eu me sentia muito privilegiada de poder ouvir uma confissão quase assim, que quando ela me falava que ela pensava que era o lobo, ela estava me falando um pouco dela mesma. E isso para mim, eu ficava assim, bêbada, feliz de isso ter acontecido, quando isso acontecia, porque era como poder conhecer as pessoas mais, assim, esses universos. Então, o lobo era muitas coisas diferentes, para muitas pessoas diferentes, né? Então isso eu achei, me ensinou como colocar a pergunta também no palco, sabe? Acho que cada peça também ensina coisas pra gente, coisas que a gente erra, que a gente fala, nunca mais vou fazer, mas coisas que a gente fala, que legal, eu ganhei isso, esse entendimento desse lugar mais aberto, de que eu posso colocar imagens, reiterações e criar construções que vão dialogar com a imaginação do outro e não tiranizá-la, e não definir, não fechá-la, mas abri-la. Silvia, então a gente tem que ter uma conversa. Porque numa outra entrevista sua, aliás, nessa do... Falei o oposto, né? Você falou que você estava muito preocupada com a tirania da rubrica. E eu fiquei muito preocupada com isso também. Porque eu já falei, a rubrica é sempre um assunto no Zona, né? Eu acho importante, precisamos falar sobre rubrica. Porque enquanto dramaturgas, a rubrica, ela é a possibilidade de abrir um mundo. Né? De criar rupturas com o real, de fato. Sim. Uma das possibilidades, né? E aí, quando eu ouvi essa frase sua, eu fiquei muito incomodada. Porque as suas rubricas, elas criam disrupturas, elas criam mundos. E eu acho as suas rubricas muito generosas. Muito generosas. Quando você coloca, pra citar uma
que a gente acabou de falar, né? Mas há um lobo amarrado em um dos cantos. Só isso. E aí o Lenati construiu isso de uma forma brilhante. Foi lindo. O Lenati pôs um lobo que dança, um lobo que o Diego Dac, ator maravilhoso, artista também, os dois maravilhosos artistas, Eric Lenati, meu parceiro de peças, e Diego Dac, fez um lobo que explodiu significados, né? Os dois explodiram muitas coisas. Sim. Mas é isso, o quanto a rubrica ela tem esse lugar, defendendo as rubricas de Silvinha, mas o quanto a rubrica ela tem esse lugar de criar uma metáfora no texto, que aí os outros artistas que vão materializar isso também metaforizam a partir disso, né? Mas por que eu fiquei com essa questão? Porque, como a gente falou, o mundo tá muito doido já, né? E tem um apelo a gente retratar a verdade através da realidade. E que é algo que eu fico um pouco pressionando, talvez, a gente, enquanto escritora de 2020, né? E aí tem um movimento seu de olhar, exatamente como você disse, olhar a realidade com uma distância para criar metáfora, e essa metáfora falar muito da verdade, e aí pensando verdade num aspecto quase filosófico, né? E aí eu fiquei me perguntando, então como você tá vendo a rubrica agora? O que é isso de rever a rubrica, a tirania da rubrica? O que você quis dizer com isso? Eu quis dizer que eu fiz uma contradição, que é o seguinte, eu tinha escrito Marte, e no Marte eu fiz rubricas que, eu lembro que o Antunes leu e falou assim, mas as suas rubricas, você tá querendo dirigir? No sentido assim, e aí eu falei, nossa, será que eu tô muito tirânica, definindo muitas coisas com a rubrica? Mas ele falou com uma elogio, ele tinha gostado, e foi muito, eu fiquei com essa pulga, e depois eu também... Eu fui numa residência na Escócia, e aí eu lembro que depois da nossa fala, fomos eu, Michelle e Marc Catalão, depois da nossa fala, chegou uma estudante pra gente e falou assim, as nossas peças foram lidas e aí tinha muita rubrica, as rubricas da Michelle são geniais, né, tipo, cachorros, sei lá, são maluquésimas, incríveis. Então, e aí essa aluna chegou e falou, mas pode escrever rubrica? E daí eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Rubrica é uma questão para mim mesmo. E aí eu fiquei, será que não pode? Mas ao mesmo tempo, eu questiono e também eu não consigo. Quando eu estou escrevendo, se o tema pede. Eu vou muito no que o tema pede. No Arvoredo, por exemplo, quase não tem rubrica. Mas eu não vou deixar de fazer se o tema está me pedindo. Marte pedia, porque eram coisas, imagens que eu queria descrever. Às vezes não tinha fala, era a cena que eu queria descrever. E aí, eu fiquei pensando muito nesse lugar da rubrica. Por exemplo, o Marco Antônio de la Parra, que é um autor chileno, tem rubricas muito poéticas em que ele diz assim, roupa secando no varal. E isso cria muitas coisas, assim. Então, eu gosto da rubrica quando ela consegue criar imagens, atmosferas, nesse lugar assim, de deixar aberto. Agora, você falou uma coisa que agora eu me perdi, mas que tinha a ver com se eu vou, enfim, mas de todo modo, assim, eu não vou deixar de criar a rubrica, mas eu acho que tem muito a ver com o tema, assim, o que o tema pede e o que a gente sentir que precisa, assim, mas eu me questiono. Agora eu me pergunto se eu não tô muito tirânica, assim, se eu tô definindo uma direção, assim, um lugar para ir. Se eu suprimisse essa rubrica, eu poderia criar um universo, somar um universo que vem do diretor, que vem do ator, que eu não defini, sabe, assim, nesse lugar. Mas você tem um momento de pegar o texto e olhar, não, essa rubrica eu vou tirar, você tira umas rubricas depois de escrever, ou inclui... Ou não? A rubrica vem naturalmente com os diálogos, você percebe qual que é o lugar que você tem que direcionar ali. Naturalmente, ela acontece, e depois eu vejo se eu não tô muito, assim, por exemplo, no Bebê Hoje, eu lendo, eu penso assim, não preciso dizer o que, sabe, essa coisa do atriz, sabe, a atriz vai saber, sabe, assim, tem um lugar que a gente vai percebendo que a gente não precisa, assim, que é da confiança no outro. Então... Mas é mais do momento, assim. Até na imaginação do outro. Até na imaginação do outro. E caminhar muito mais para uma rubrica metafórica, imaginativa e abstrata e aberta do que para uma rubrica faça isso, vire à direita.
sabe? Isso realmente é um lugar que eu comecei a pensar. A gente vai mudando, né, também. A gente muda, assim, eu vejo, enfim, não tem jeito também. A gente tá em movimento, tem que estar em movimento, assim. Quando a gente escreve, sei lá, as coisas vão te afetando, tá viva, tudo que sente, tudo que arfa, tudo que respira, tudo que entra. Então, eu acho que a escrita também, aquilo que eu falei lá no início, assim, a primeira peça que se escreve já não é mais a mesma. Quando você termina aquela peça, já não é a mesma pessoa, né, que escreveu aquela peça. Então, mas não é uma relação de trauma, não, com a rubrica. É só nesse lugar, assim. Eu só queria defender publicamente suas rubricas. Mas eu acho legal se questionar também, assim, né? Que eu já, né? Sei lá, se colocar sempre em xeque, se pensar, né? O que você tá fazendo, não se acomodar naquilo, sei lá, não sei. Não fazer igual, mudar. Porque é bom experimentar outras coisas também. Eu gosto muito de me sentir nesse movimento também talvez por eu ser jornalista também, fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Gosto de sentir, e assim, durante muito tempo agora eu acho que tô tentando conseguir fazer com que essas coisas se alimentem. Como a jornalista, o que eu escrevo no jornalismo tem a ver com o que eu escrevo na dramaturgia, com o que tem a ver com o que eu escrevo no roteiro, e fazer esse círculo assim, nesse lugar de ser mais fiel ao que eu quero dizer mesmo, assim, não aproveitar esse meu tempo. Não que seja possível sempre, óbvio, mas tentar fazer as coisas dialogarem mais, assim, sabe? Sei lá. Então, a arquitetura, cobrindo a arquitetura, eu penso muito. Tem coisas que eu uso, que eu leio sobre arquitetura, que eu faço paralelos com teatro, por exemplo. Neste Mundo Louco, a gente fez o formato agora, a gente dividiu num formato para websérie, que está no ar, inclusive, está entrando toda sexta-feira, propaganda às 18 horas, no site do Itaú. São 5 capítulos, a gente está no 2º, depois fica no ar até dezembro, para quem quiser assistir. Daí a gente dividiu em 5 capítulos, e uma coisa que eu fiz, e que eu fiquei muito, assim, feliz de conseguir, com o Grupo 3, que está fazendo 15 anos, do Gabriel Fontes Paiva, da Yara de Novaes, da Débora Falabella, que são família para mim. A gente conseguiu fazer juntos, e aí quem está dirigindo é o Gabriel, a Débora e o João Weiner, com a arte da Isa Brandt também. Aí a gente conseguiu fazer meio uma coisa de trazer, uma coisa antes da pandemia que a gente queria fazer, era fazer conversas com mulheres que a gente chamou Uma Mulher que é Também o Farol. Que são mulheres que fazem brilhar um pouco essa área, sabe? Ilumina essa noite escura. E daí, o que acontece? A pandemia veio, não deu para fazer esses encontros, mas a gente falou, então, já que a gente vai dividir na websérie, que tal a gente trazer essas mulheres, convidá-las, e aí no final de cada episódio elas falam sobre o trabalho delas. E aí foi muito legal que a gente conseguiu. Então eu me coloquei como jornalista ali e fiquei feliz de conseguir conciliar, sabe, esse lugar que antes para mim era tão apartado, assim, dramaturgia é apartado e não é assim, né, mas digo assim, as duas coisas dialogaram ali e a gente trouxe essas mulheres que são também faróis. Por exemplo, a Berna Reale fala no primeiro, a Luísa Eluche fala, que foi uma das criadoras da Lei do Feminicídio, fala no 2º, a Gabriela de Matos, que é uma arquiteta, fala no 3º, que fala sobre a rua, sobre o meio urbano, como o meio urbano não é pensado para a mulher, porque ele é feito para uma única experiência masculina, que entra no carro e vai para casa, então esses longos muros, é tão interessante que ela fala como urbanista. E a Gabriela Mansur, que também trata com isso. E no último, a Diva Moreira, que é uma mulher de BH maravilhosa, uma das criadoras da Casa Dandara, uma luz mesmo, todas muito luminosas, assim. Então, eu tive tanto prazer em fazer isso, eu me pegava... Porque eu gosto muito de estar nesse lugar, assim, de entrevistar, de ouvir. Então, eu me pegava, assim, muito feliz de estar conseguindo fazer aquilo, de estar ouvindo. Foi gravado por Zoom, mas eu me sentia grata, me pegava agradecendo do teatro ter permitido que a gente tivesse feito aquele trabalho, pudesse ouvir aquelas mulheres ali. E eu fico pensando nessas funções, né? Aí trazendo um pouco até para o Grupo 3.
Como que você vê esses diálogos com as outras pessoas no fazer criativo teatral? Com as diretoras, com as atrizes? Você entrega o texto pronto? Ou você precisa ouvir um pouco, precisa ouvir o que elas estão discutindo ali? Quem traz as perguntas, de repente, até nem não são perguntas suas, são delas? Como que é esse seu... Um texto para ficar pronto precisa de... Não, eu entrego pronto, não totalmente pronto, mas entrego, aí a gente faz a leitura e aí eu mudo muita coisa. Vai pro palco também, mudo mais coisa. Às vezes, porque assim, quando eu tô escrevendo, eu sou muito corajosinha. Muito corajosinha, nossa, que corajosa. Mas aí depois que vai fazer a primeira vez, eu falo, gente, que louco, por que eu escrevi? Nossa senhora, que medo, tudo, um monte de medo de tudo, de me expor, de estar ali, É uma situação muito contraditória, muito louca, assim. E aí eu fico grata porque, às vezes, por exemplo, Neste Mundo Louco, nesta Noite Brilhante, a Débora, eu queria... Não, isso nós temos que cortar. Não vou cortar. Sabe, assim... Nossa, é a primeira vez na história do teatro mundial que a dramaturga quer cortar e os atores não querem. Não vamos, assim, o Gabriel também, não vamos, Yara também. Então, assim, pessoas que me dão a mão e falam, não, vamos com coragem, porque eu sou corajosa e livre, de fato, quando eu tô escrevendo. Depois eu sou a pessoa mais covarde do mundo e eu só faço teatro porque eu tenho muitos amigos que acreditam em mim, confiam, que falam, não, vou te dar a mão e a gente vai. Gabriel, Yara, Débora, minha irmã, o Lenate próprio, Paulinha, tantas pessoas que já fizeram minhas peças. Então, as pessoas, né? Antunes, um grande mestre para mim. Então, assim, Marici, que eu falei, que também fala assim. Então, preciso sentar de joelho aqui e agradecer essas pessoas e de ter essas pessoas na vida para eu conseguir fazer teatro, assim, né? Porque também tem isso, da dificuldade de fazer, de conseguir pôr uma peça de pé, todo o caminho e todo o processo, como é difícil, né? A gente sabe que não, como é quando a gente está fazendo, a gente sente, então preciso agradecer a eles. Você tem medo de quê quando vai pra cena? Porque eu acho que eu coloco muito a minha verdade, assim, não sou eu aqui, não necessariamente fui eu que vivi aquilo, porque, né, mas tem muita verdade, e isso, eu quando estou dando aula, por exemplo, eu falo isso, assim, a verdade é um negócio que brilha, quando você vê num texto, é assim, um negócio que ele salta aqui, assim. Então, quando a gente coloca as nossas obsessões, as nossas perguntas e a nossa verdade, você dialoga com o outro, porque encontra nesse lugar de experiência humana profunda. Não estou falando que eu consigo fazer isso, mas eu estou dizendo assim, eu me coloco muito, assim, Então, eu acho que tem isso de falar, ai, que vergonha, gente. A pessoa vai saber como eu me sinto, de certa forma. Sabe? Não necessariamente é biográfico, mas né? Que a gente... Eu vi uma entrevista outro dia no podcast do Royal Curtis, de uma dramaturga. Acho que ela chama April, esqueci agora, mas depois... Ela fala assim, quando a gente está escrevendo, não tem como a gente falar assim, pegar a gente mesmo e falar assim, fica aqui no cantinho, tá? Que eu vou escrever ali, fica aqui no cantinho. Não tem jeito, você se implica muito, né? Então, você tá ali, de certa forma, é você, né? Quando você coloca essa experiência, tanto maior é a sua experiência, tanto maior é a singularidade da obra, né? Quando a gente vê aquela obra que você fala, só a Maria Júlia poderia ter escrito aquilo. É singular, porque pegou a sua experiência, as suas referências, todo aquele substrato de tudo que você leu e gostou, e tem o diálogo com os outros, óbvio, toda a obra tem muito diálogo com outros, né? Como a Ana Martins Max fala tão belamente, que ela gosta de ver o texto que mostra as pegadas das suas leituras. Claro que está ali tudo que você leu e tudo, e assim, mas fazer o seu pequeno monstro ali, né? Então, a gente escrevendo sobre o mesmo tema seriam coisas totalmente diferentes, né? E essa é a beleza para mim, assim, quando você consegue ver uma voz muito singular. E como quando eu estou dando aula, eu penso muito sobre isso, assim, que foi o que eu ouvi, o que eu aprendi todos esses anos no Centro de Pesquisa Teatral, né? Que parece uma busca simples, mas é uma busca muito difícil, porque ela é pessoal e intransferível. E ela
tem muito do enfrentamento do seu lado A e do seu lado B. Daquilo que você dá conta de escrever, daquilo que é seu e daquilo que você não dá conta. Não adianta eu querer escrever, eu admiro demais muitos autores. E às vezes eu me pego, mas são eles. E o que eu posso fazer é outra coisa, né? Meu lugar é outro. Então, lembrar-se disso e entender até onde a gente vai e acreditar na própria singularidade mesmo. Precisa de... né? Tem momentos que a gente acredita mais, tem momentos que a gente acredita menos. Depois que eu escrevi Bebê, eu fiquei 8 anos sem escrever nada. Eu vivi um deserto que eu achei que eu nunca mais ia voltar a escrever, assim. E muito louco, assim. Aí o Marte foi uma tentativa de voltar, assim. Então, tem isso também. Tem um lugar de falar assim, não, eu vou acreditar que faz sentido, que eu preciso, que eu posso dizer, que eu posso falar, que eu posso escrever, sei lá. Por que você ficou 8 anos sem escrever? Não sei, assim, eu tava me questionando muito, assim. Eu acho que também tinha a ver com a coisa de ter criança pequena. Eu também trabalhando com jornalismo, muito numa rotina muito pesada. E assim, tem um lugar também de escrever que é um lugar da gente ter um arejamento, né? Acho que eu fiquei sem esse arejamento. Foi uma época que eu fiquei sem esse arejamento e que eu tava me questionando meio quem era eu? O que eu queria escrever? Sabe? O que eu queria escrever? E por que escrever? Né? Por que escrever mais uma obra? Acho que eu fiquei me perguntando muito isso, assim, de encontrar uma razão. E talvez eu não tenha encontrado ali. E aí, fiquei um tempo, assim, mas foi importante também. É importante passar por essas coisas e também ver que não deu ali, sem entender por que não deu. E quando dá, isso ganha uma força, né? Quando dá, hoje eu sei, assim, fico muito grata quando eu consigo escrever uma peça. Eu acho um tipo de milagre mesmo, a gente conseguir entrar em contato muito profundo com o sentimento, ter força para se colocar de frente para ele. Eu acho que escrever, se não for para sentir muito, né, para sentir demais, para mim é um lugar para sentir muito. E às vezes nem sempre tá com energia para sentir demais. Eu falo, talvez seja isso, não sei dizer. E agora você encontrou por que escrever? Sente? Sim, acho que sim. Acho que me deu uma urgência, assim. Voltei com esse desejo, assim, acho que... E por que escrever? Acho que escrever para perguntar, escrever para honrar a experiência humana, para honrar o privilégio de estar aqui, vivo, falando. No teatro. Que eu sou muito grata ao teatro. Acho muito bonita a experiência do teatro. Por que, né, Maria Júlia? A gente vai chorar pra quê? Que palhaçada. Eu tô lembrando muito da Clarice naquela entrevista, uma entrevista muito clássica dela, que falam, Clarice, por que você escreve? Porque sim. Né? Tem esse lugar, então... Eu acho que pra mim, sobretudo agora, escrever é respirar. É conseguir respirar. É conseguir elaborar mesmo esse ar tão maciço, assim, né? Conseguir pôr uma máscara de oxigênio. E então, para mim, escrever é muito esse lugar de conseguir respirar, porque não importa onde eu vou escrever, né? Então foi legal, assim, que na pandemia eu escrevi essa peça curta, também escrevi... Acho que dar aula, para mim, é meio escrever, assim, eu tenho uma relação com dar aula que é meio de criar... Eu dou aula como artista. Então, eu vejo a aula como uma criação, assim, um lugar de criação, porque é o mesmo lugar de fazer conexões. De fazer muitas conexões, de colocar ideias em combate, de colocar modelo antimodelo, de colocar coisas em choque, ideias contraditórias, antagônicas em choque. E quanto mais antagônicas, mais faísca elas produzem. E então, eu acho que de pegar tudo. Tem esse lugar de, quando está escrevendo uma peça, de pegar tudo. Às vezes eu leio um negócio, leio uma frase, eu levo para a aula, isso que tem a ver, não sei porquê, mas isso quis encontrar essa aula, quis encontrar vocês. Colocar nesse lugar, assim, de estar... Aí depois já esqueço também, mas trago outra coisa. Aí eu vou lendo umas aulas antigas e falo, nossa, que legal, que louco isso aqui, que tinha a ver na época com o movimento.
Então, eu acho que dar aula também é um jeito de escrever pra mim, Super, não é? super, super. Pra mim, toda aula é um exercício dramatúrgico. O tempo inteiro. E até performático também, performático, né? Super. Eu super, penso o tempo isso. inteiro. E esse roubo da vida também é algo que... As duas primeiras coisas que eu digo em aula são: mintam, eu não quero saber a verdade, mintam. Porque tem muito mais da verdade, da mentira do que na realidade, né? Então mintam à vontade, deliberadamente. Até porque a gente está trabalhando com aletheia, com não esquecimento, e não com veritas, que é o que agrada o imperador. Eu não quero saber o que agrada o imperador, eu quero saber o que vocês lembram, o que é não esquecimento. E roubem. Roubem o tempo inteiro, tudo. Adoro roubem. Roubem, porque é isso, né? No fundo, a escritora, o escritor é um grande ladrão. Sim. O tempo inteiro. Sim. E é um diálogo constante com o que se leu, né? Quando a Ana Maria fala pegada, eu gosto de ver a pegada do que foi lido. Então, eu acho incrível isso que você falou, né? Mintam, roubam. A gente entrar nesse lugar que é tão livre, né? Que é quase utópico, né? De diálogo, assim, vamos fazer desse lugar aqui de encontro, de aula, sei lá, um lugar de utopia. Quando a gente puser o primeiro pé pra fora aqui, não vai poder mais ser utópico. A vida real o real vai vir pra cima. E a gente sabe o que ele é. Mas enquanto a gente estiver aqui, vamos fazer esse pacto, que é o mesmo pacto do teatro. A gente tá aqui dentro. Ou aqui fora, não sei. Vamos aproveitar esse instante para fazer esse pacto, porque ele nem sempre é possível, não é possível no real. Então eu tenho esse lugar, assim, que, sei lá, às vezes é mais feliz, às vezes você tá com energia baixa e tal, mas eu aprendi muito com os meus mestres, assim, né? O Antunes era um professor muito maluco, uma inspiração, com frases loucas, alucinantes, enigmas que ele colocava. Então, meio mestre dos magos, assim, sem sentido. Eu colocava muitas perguntas, nunca dava respostas, assim, né? Então, esse lugar de... Me ajuda com essa peça aqui, te vira era a frase, mas, assim, de entender que esse lugar é uma busca pessoal, sem regra. Então... Que não pode ser pra agradar, né? Eu acho que tem um medo, e eu sinto muito esse medo aqui o tempo inteiro, em aula também, de fazer pra agradar. E aí é muito cruel, porque o que a gente escreve não é a gente, é o que a gente tá escrevendo. Sim. E se a gente cola o nosso ego ao que a gente escreve, a gente não vai conseguir se permitir a dúvida, se permitir não saber, tá no escuro. A contradição. E ainda mais em dramaturgia. Porque em dramaturgia, se uma personagem tá muito mais forte que a outra, acabou, né? Não tem mais tensão. O Antunes falava uma frase super legal, falando dele no presente, porque é tão presente pra mim, mas ele falava uma frase. E era: a contradição é o degrau onde você se apoia para dar o salto. Então, a contradição é aquele lugar em que você entender também como um sintoma. Como se entender como sintoma também, né? E se entender como sintoma do seu tempo é também entender o seu lado B, né? O seu... meter a mão no seu próprio lixo, né? Não é fácil revirar o próprio lixo. Então, mas isso é muito importante para escrever dramaturgia. Às vezes eu penso isso, eu falo assim, nossa, escrever dramaturgia é mais importante me ajuda mais na vida do que sabe? Acho que me ajuda tanto na vida, porque tô sempre questionando esse lugar em que eu erro, que eu falho, que eu sou tirânica, em que eu sou terrível, em que eu sou egoísta, em que eu sou filha da puta, sabe assim? Esses lugares são muito importantes da gente conseguir investigá-los para conseguir escrever com complexidade, né? É buscar essa complexidade. Quando eu leio obras de autores que eu amo, eu encontro essa complexidade, assim. Caramba! Vocês falaram da Angélica Lieder ontem. Que complexidade absurda, né? A própria Clarice, a Grace passou no Vaga Carne, aquela peça para mim é uma anunciação, assim. Então são tantas... Sérgio Blanco, estou gostando muito de ler agora. E todas essas
né, a gente lê, quando lê um autor que tem complexidade, você ganha muitas coisas, né? Você ganha muito. Que Senão dói? fica chapado. Pra você dói escrever? Eu acho que dói no sentido assim... Tem um lugar que é de muita energia, que é nesse lugar de enfrentamento. Você fala, será que eu tenho energia pra isso hoje? Vou tomar um Gatorade aqui, vou tomar um negócio pra ver se eu consigo enfrentar esse lugar hoje. Nem sempre está com energia pra enfrentar. Mas, na verdade, quando o texto começa a entrar num lugar de fluxo de movimento, pra mim é uma euforia tão grande, é um prazer tão grande, mesmo quando é de difícil enfrentamento, me dá uma alegria tão grande assim, não sei explicar, uma alegria de estar viva, sei lá, sabe? Tipo, que bom que eu posso fazer isso. Então, acho que dói, mas também é uma alegria, uma dor alegre, sei lá o que é isso. Não sei explicar, assim. E tem um lugar de muito amor, assim, né? De um amor, de colocar escrever com amor, assim, parece cafona, assim, mas pra mim tem um lugar, assim, de exercer um amor coletivo pela língua, que é coletiva, como diz a Nelly do Pinhon. A língua é a obra de muitas pessoas, séculos, milênios, né? Então, é você se inserir nesse coletivo e pedir licença para se inserir nele, né? Pedir licença para as mulheres que não puderam escrever, que não chegaram até a gente e, né? E que não podem ainda, às vezes. Então, as que virão, e tá inserido nisso também. Fico pensando muito nisso, assim, na comunicação como uma forma de amor, sabe? Porque é isso, né? Você confiar, é a mesma confiança da imaginação. Que é confiar que alguém um dia vai ler aquilo, que vocês vão se encontrar num lugar que vai ser... Que não é um lugar do cotidiano, é um lugar de um buraco. Eu tava pensando sobre isso nessa pandemia, que como também, criar também é um testemunho de amor, né? De aqui estive, foi isso, foi assim que eu senti, foi assim que eu vivi neste tempo. Receba essa carta aí no futuro, como esse testemunho de amor, assim, receba essa carta, assim, né? De como, quando eu leio uma obra que me conta como era aquela época, eu sinto que foi um amor que eu recebi, assim, né? Que aquela pessoa, de certa forma, estava deixando aquele testemunho e me permitiu saber como aquilo era, como aquilo acontecia. Eu ganho tanto com isso, então, sei lá, fiquei viajando nessa ideia de testemunho, narrar um testemunho também desse amor. E até um amor pra você no futuro, né? Porque você não é mais a pessoa que escreveu, como você disse. Então, deixar esse testemunho pra pessoa que você vai ser. Talvez esteja um pouco influenciada pelo sentimento massacrante desse tormento da história que a gente está vivendo. Mas tô falando isso, me achando um pouco cafoninha aqui, mas falei, pronto. Achei que é um pouco isso. Num instante tô achando isso. Eu queria muito ler, antes da gente encerrar, a gente tá chegando nos últimos minutos, mas antes da gente encerrar, eu queria ler um texto seu, contar a história desse texto, que chama Lições Dramatúrgicas ou Para uma Vida de um País Alucinante, México. Você quer falar um pouco do texto antes de eu ler? Ah, sim. Esse texto, porque assim, ano passado eu fui pro México, para a Semana Internacional de Dramaturgia no México. E daí eu fui muito feliz lá. Eu conheci dramaturgos que viraram meus amigos. Eu não sei se eu vou encontrá-los novamente, mas eles viraram meus melhores amigos para sempre. No sentido de que a gente se encontrou. Eu amei demais o México, fiquei muito impressionada, vivi muitas epifanias lá. Porque fiquei, assim, uma semana inteira só ouvindo sobre dramaturgia e cada um trazia a sua singularidade. Então, eram microconferências onde cada um trazia... Microconferências poéticas. Cada um trazia aquilo que acreditava mais profundamente. Então, me apaixonei por muitas pessoas e teve uma conferência especial do Carlos Satzabal, que é da Colômbia, em que ele começou a falar, e eram tão lindas as coisas que ele falava, e já era no final. Comecei a notar freneticamente tudo que eu tinha sentido durante aquela viagem em relação ao teatro, em relação à vida, em relação ao teatro versus que a arte versus a vida, que, sabe, assim, sei lá, eu entrei numa epifania louca de pensar a vida, o teatro, e pensar aqueles autores, e pensar coisas que me inspiravam, sei lá. Aí saiu uma loucura, eu fiz uma
uma lista de tarefas do bebê, não. Uma lista de ideias para eu lembrar a mim mesma do que eu tava sentindo ali, porque eu achei importante na hora, assim. Mas é só uma coisa que eu compartilho com você, porque foi muito intenso para mim lá. O que eu vivi, ter ido em Tijuana, tá na fronteira, ver a fronteira dos Estados Unidos com o México, ouvir aqueles dramaturgos, então foi por aí. Foi uma epifania. Perdão pela epifania, pelo delírio, mas foi um delírio. A sensação que eu tenho, eu recebi esse texto um pouquinho antes de vir pra cá, e a sensação que eu tenho é que veio uma bomba no meu celular, assim. Eu pensei, mas Silvinha, eu não posso ficar com isso só pra mim. A gente pode ler? Então eu vou fazer uma leitura, é a primeira vez que eu vou ler em voz alta, até, desculpa por isso. Mas eu faço muita questão da gente finalizar com esse texto, porque foi muito forte. Lições dramatúrgicas ou Para uma Vida de um País Alucinante, México. Me sinto o tempo todo emocionada no México. Não sei o que se passa, não sei do que se trata. O México é algo que se perde se tento dizê-lo com palavras. Mesmo assim, vivo um fluxo louco de pensamentos durante uma aula de Carlos Saxaba e escrevo mandamentos ou lembretes para mim mesma sobre a ideia de ser um dramaturgo, dramaturga, artista, cidadão, cidadã. 1. Ser profundo sempre, como compromisso ético para um mundo em convulsão. 2. Procurar a poesia em tudo, a metáfora em tudo. 3. O simbólico é também sua vida real. 4. Aprender espanhol. Não só o México, mas a América Latina. A América Latina é sua casa. É imensa e te espera. 5. As montanhas latinas, os Andes, guardam segredos que você conhece e dos quais se lembra quando está diante delas. 6. Se você é mulher, vai ouvir com condescendência que agora é preciso lhe dar voz. Apenas tente não responder sorrindo. Obrigada. 7. O mundo está em chamas. Saia do seu círculo. De verdade. 8. Há algo inesgotável a explorar em sua infância, já disse Hilke uma vez. Seja você um artista ou não, sua infância é uma paisagem infinita. 9. Dar voltas nos mitos. Vê-los é urgente. De Eva a Caim e Abel, de Chapeuzinho ao Saci. Olhar para eles de novo e com olhos críticos. 10. As artes plásticas são fontes inesgotáveis para quem escreve. Cria. 11. A forma não importa. Importa alcançar a alma do outro. 12. O teatro é uma arte muito frágil e vulnerável. Lembre-se disso, pois é como a vida ela mesma. Me alerta Sérgio Blanco. 13. Selva es la vida misma. Carlos Satzabar. Selva es la vida misma. 14. O teatro é um outro. Que arte privilegiada e que responsabilidade a matéria humana. 15. Criar intercâmbios de modo de pensar e criar é uma espécie de explosão. Saudação a todos que compreendem e trabalham com isso. 16. Melhorar, melhorar, melhorar. 17. Os que desejam censurar são justamente os que mais precisam e desejam ver. 18. Zelo e amor aos ninhos. Escrever para crianças, olhando em seus olhos e não de cima para baixo. Maribel Carrasco. 19. O mundo e o esquema e o neoliberalismo fazem de tudo para te afastar de sentir. Sentir de verdade. Sinta e admite que sente. 20. A diferença entre denunciar versus denunciar no teatro, na arte. Só acredito na arte que anuncia. 21. Acredite nas suas obsessões. 22. As casas, principalmente as casas antigas, guardam os sons de sua idade e à noite, se estiver disposto a ouvir, podem conversar com você. 23. A verdade de cada um, como é bonito observar em um artista. 24. Para um dramaturgo, a melhor paisagem é sempre uma pessoa ou um povo. 25. No mito está a chave. 26.
Se não damos nome, nem lembramos os nossos mortos, quem o fará? 27. Uma época de assassinos bem vestidos e perfumados, sentados em bancos de couro. Não esquecemos disso, pede Sérgio Blanco. 28. O teatro é a presença. A presença é o desafio do nosso tempo. O teatro não é mais do que a presença. Simples e complexo. 29. O sentimento da beleza. Vivemos para encontrá-lo. A arte é a busca desesperada pela beleza. 30. A tirania existe em qualquer parte e em todos nós e é insidiosa. Às vezes, dorme sob nosso travesseiro e nos acorda. 31. Escrever para quem? Escrever contra o inimigo que é a estupidez. Os estúpidos são só estúpidos. Os que sabem eles da mira triste de um ninho separado, o que sabem eles da mirada triste de um ninho separado de sua mãe. Pilo Galindo. Ai, esse Vinícius é tão lindo. São frases, na verdade, que eu ouvi nas conferências. A diferença entre denunciar e anunciar é uma frase do Sérgio Blanco, do texto dele, Flores do Mal, um texto magnífico que ele faz. Então, são várias coisas que eu ouvi e fui dando crédito ali, e que me provocaram, me inspiraram para pensar a dramaturgia. Então, eu digo que são mandamentos para mim mesma, são provocações para mim mesma, não são verdades para ninguém, pelo amor de Deus. São só perguntas que eu me coloco para eu tentar me lembrar, assim, né, sobre questões relacionadas à dramaturgia, escrever, criar, sei lá. Achei que era uma boa forma de finalizar esses 4 dias da primeira temporada do Zona aqui no Cacilda Becker, falando esses mandamentos para você mesma, mas que a gente pode, de repente, contemplar e pensar nos nossos mandamentos. Sim, coloquem como perguntas, né, assim, não mandamentos, por favor. Sim, não quero mandar nada, nunca, jamais. Silvinho, eu quero te agradecer muito por esse encontro, por essa conversa. Agradecer todo mundo que assistiu também. Agradecer a diretora de produção, que é a Daniele Cabral. Agradecer a produtora Bárbara Berta, que está aqui com a gente. Agradecer a luz e som do Juliano Carratori. Agradecer a câmera e operação de streaming do Miguel Salvatore. Agradecer a toda a equipe do Cacilda Becker. Agradecer a todo mundo que assistiu esses dias. Dizer que esperamos em breve voltar com mais Zona Lê Dramaturgia e que esse encontro é muito poderoso, como é bom encontrar e conversar e encontrar o outro, né? No fundo é isso que a gente faz no teatro. Então, que a gente faça muito mais. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Maria Júlia. Muito obrigada. E agora? Foi? Ai, que nervoso. Gente, Silvinha, eu quase chorei várias vezes. Você não pode fazer isso comigo.